Oi, nono ano. Pedi de antemão desculpa a vocês, eu não fiz slide porque meu computador deu problema, então eu copiei umas imagens e vou tentar passar para vocês da melhor forma possível. A gente vai dar entrada agora no conteúdo do continente europeu, né? Então, para dar entrada no conteúdo do continente europeu, Europa, aspectos físicos, a gente precisa entender a Eurásia e as regionalizações, os tipos de regionalizações da Europa. Então, aqui a gente vê no mapa, tá marcando a Europa e a Ásia. Então, Europa e Ásia é basicamente um continente que é chamado de Eurásia. Por quê? Né? Eurásia é a estrutura física unitária em que se desenvolveram relações históricas. A Europa e a Ásia desenvolveram relações históricas com fluxos de mercadorias, disputas territoriais, e isso uniu os continentes, basicamente formando um aglomerado de informações e de negociações. Então, hoje a Europa e a Ásia têm uma estrutura política e geográfica muito parecida. Por isso que é chamado esse território de Eurásia, né? Então, Eurásia seria o continente Europa e Ásia juntos e basicamente caracterizado por causa dessa estrutura que os uniu por meio dessas relações históricas, fluxos de mercadorias entre Europa e Ásia, a Rota da Seda da época histórica. Então, essas relações históricas e até hoje, trocas comerciais e aproximações uniram a Europa e a Ásia, formando esse aglomerado chamado Eurásia. Então, assim, geograficamente, a Europa está onde, né? Vamos pensar geograficamente no mapa, onde está a Europa? Aqui o continente europeu, então, geograficamente. A Europa, ela está no norte da Terra, né? A Europa, ela está, a maior parte dela, no hemisfério oriental e uma porção pequena no hemisfério ocidental, muito pequena. A Europa, ela, por estar no norte da Terra, ela tem uma parte mais fria, ela tem é caracterizada por um clima mais frio, né? E ela ela tem limites territoriais com a África e com a Ásia. A Europa, ela tem essa divisão entre Ásia e Europa. Então, vamos lá. Deixa eu voltar para cá, para a Eurásia, para eu explicar a vocês. Vamos lá. Observando de forma geográfica, né, podemos dizer que ela é cercada por continentes. Essa relação entre Ásia e Europa, que eu já tinha falado para vocês, vem de rotas comerciais muito antigas, desde o século III a.C., né? Quando os árabes começaram o comércio a se expandir, as cruzadas europeias. A principal rota de comércio da época era a Rota da Seda, né? Que ligava a Europa até o Oriente Médio. E ela passava na Ásia. Então, essa Rota da Seda, ela foi a grande rota comercial da época do século XVIII e do século XIII, século XV, por aí, né? Desculpa, 18 não, 13 e 15. Então, era um fluxo de trocas comerciais muito grandes na Rota da Seda, que ligava a Europa até o Oriente Médio e até a China, né? Possivelmente. Aí a gente chega na Europa. Como eu estava falando para vocês, a Europa, ela é um continente diverso, mas ela está no norte da Terra. A Europa hoje ela é composta por 51 países. A Europa, ela é um continente relativamente pequeno, né? Comparado aos outros, ele é um continente pequeno, mas com muitos países, 51 países. O maior país da Europa é a Rússia, né? Que apesar da parte ocidental estar na Europa, a parte oriental da Rússia está na Ásia. Então, a Rússia ela é dividida. A parte ocidental está na Europa e a parte oriental está na Ásia. Então, o maior país da Europa hoje é a Rússia. O menor país da Europa é o Vaticano. O Vaticano hoje ele tem 0,44 km². Então, o Vaticano, embora esteja dentro da Itália, ele é considerado um país independente da Igreja Católica, né? Então, o menor país do mundo é o Vaticano.
Por séculos, a Europa teve guerras, desmembramentos, passou por vários problemas. Aqui o mapa da Europa. E é importante a gente frisar, né, que nos 2 últimos séculos, os países europeus não tiveram seus limites e fronteiras modificados, né? Então, culturalmente, politicamente e economicamente falando, a história da Europa é antiga, muito antiga, né? E a Europa ela é dividida em Europa Ocidental e Europa Oriental. Isso desde o período da Guerra Fria ficou dividido dessa forma, a Europa Ocidental e a Europa Oriental. A Europa Ocidental aos países que eram capitalistas, e a Europa Oriental aos países que eram socialistas. Então ficou dividido dessa forma, geograficamente falando, né? Deixa eu pegar aqui. Regionalização do continente europeu. A Europa também é dividida geograficamente em outras 4 regiões: Europa Nórdica, Europa do Norte, Europa Ocidental e Central, Europa Oriental ou do Leste e Europa Mediterrânea. Então, a Europa que está acima é a Europa do Norte, nórdica. A Europa Oriental é a Europa Central, né? A Europa do Sul, que é a Europa Mediterrânea, certo? Que é a de baixo. E a Europa Oriental do Leste, que já liga com a Ásia. Então, ela é dividida em 4 Europas. É a regionalização do continente europeu, dividido nesses 4 tipos de Europa. Deixa eu ver aqui. A gente tem que entender que os limites entre Europa e Ásia, né? A Ásia faz limite com a Europa. Então, a gente vai ter a divisão da Europa a leste, os Montes Urais. Vocês estão vendo aqui os Montes Urais. Vai ter as montanhas do Cáucaso. A gente vai ter o Mar Negro como divisão também da Europa e da Ásia, certo? E a gente vai ter entre Europa e África, a divisão é o Mar Mediterrâneo. A divisão entre Europa e África é o Mar Mediterrâneo, certo? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma informação de passar para vocês, né? Tô dizendo muito né, pessoal? Então, eu acho que eu já falei basicamente tudo que é desse capítulo para vocês. Falei as principais regionalizações. Falei sobre a Eurásia, o Mar Mediterrâneo, que é a divisão entre a África e a Europa, é o limite territorial. Falei da divisão geográfica da Europa. E basicamente esse capítulo é isso, né? São as regionalizações da Europa. Então a gente se encontra amanhã na aula para tirar as dúvidas. Um abraço.